Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones, como sempre, com Clarissa Levi. Olá, Clary. Oi, Dipp, oi para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Bora para mais um Pauta que o dessa semana aí tá quente. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Esses versos bíblicos são a inspiração para a Operação Lucas 12.2, feita pela Polícia Federal que investiga um suposto esquema de venda ilegal de joias a mando do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, um abraço aos nomeadores de operações da PF, uma das instituições que mais funcionam nesse país. E toda essa história começou com um excelente trabalho jornalístico de dois profissionais, a Adriana Fernandes e o André Borges, convidados do programa de hoje, que vai entrar nos bastidores e na repercussão dessa reportagem que descobriu o caso das joias de Bolsonaro e culminou no pior momento da carreira política do ex-presidente até agora. Segundo a PF, joias dadas ao país por delegações estrangeiras e que deveriam ter ido para um acervo público teriam sido negociadas a mando de Bolsonaro. E como Pauta Pública não passa em Marte, você já deve estar sabendo pelo menos um pouco dessa história. Mas para resumir esse caso absurdo, a gente vai recapitular agora o que se sabe até o momento. Enquanto o Bolsonaro esteve na presidência, nos longuíssimos anos de 2019 a 2022, ele recebeu alguns presentes de alto valor de países estrangeiros. Para esses casos, a lei diz que, tirando itens como roupas e perfumes, os presentes pertencem ao acervo da Presidência da República e não podem ser usados de forma pessoal pelo governante da vez. Dentre os presentes que Bolsonaro ganhou, tem um kit de joias dado pela Arábia Saudita, que, segundo a Polícia Federal, foi parar em uma casa de leilões em Nova York. Esse kit incluía caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário e um Rolex de ouro branco com diamantes. Esse Rolex teria sido negociado com um outro relógio suíço, dessa vez doado pela delegação do Bahrein. Também entra aí nessa conta desse kit a escultura de um barco folhada a ouro e a escultura de uma palmeira também folhada a ouro, que também teriam sido levados num voo oficial para Orlando, onde foram avaliados em valores baixos por não serem de ouro maciço. Mas toda essa história começou com outras joias, né? A reportagem da Adriana e do André, lançada em março desse ano no Estadão, conta a história de como o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país um kit de joias com um colar de diamantes dado pela Arábia Saudita, que foi estimado no valor de 16,5 milhões de reais. As joias estavam na mochila do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e foram confiscadas porque, pela lei, qualquer bem que entre no Brasil cujo valor seja maior do que $1.000 tem que ser declarado ao fisco. Esse caso em si estava numa investigação paralela da Justiça Federal Paulista e foi enviada ao STF. A PF acredita que faziam parte desse esquema um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, que já está preso, o pai dele, o general Mauro César Lorena Cid, o tenente do Exército Osmar Crivellati e o advogado Frederic Vassef, figura já conhecida dos noticiários políticos por ter defendido outras vezes a família Bolsonaro. E aí, esse novelão inclui conversas de WhatsApp, fotos autodenunciadoras, ameaças de delação e tem cara de ser só a ponta de um iceberg, talvez folheado a ouro também. Bom, a gente vai bater sobre tudo isso com a Adriana e com o André, mas antes só um recado. Não custa nada e não tem nenhuma ilegalidade se você quiser contribuir com a visibilidade do nosso podcast. É só compartilhar o programa nas suas redes sociais, dar aquelas 5 estrelas no Spotify ou na Apple. E, aliás, valeu demais para todo mundo aí que andou deixando recadinhos pra gente na seção do Spotify. Muito bom ler, gente. Tudo isso tá mantendo o podcast constantemente no top 50 do Brasil, na categoria Notícias. E vale também lembrar que dá para ouvir o Pauta pela Deezer e vários outros tocadores e também lá no YouTube da Pública. Bom, dados os recados, bora pra pauta. Adriana e André, obrigado por aceitarem o nosso convite, conseguirem um tempinho pra gente conversar. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Clarissa. É muito bom vocês terem feito esse convite, agência pública, muito legal. Legal, Clarissa. Vamos nessa. Bora então, gente. Para começar do começo, eu queria pedir para vocês contarem para quem está aí nos ouvindo como é que surgiu, né, a pauta que gerou essa primeira matéria com a grande revelação que vocês fizeram sobre as joias. De onde que surge? Lá do comecinho. Bom, Clarissa, assim, essa investigação da joia não foi uma coisa que foi entregue assim para a gente, como muitas vezes acontece no jornalismo, né? Foi um trabalho
investigativa, a gente teve, sim, uma informação inicial do que teria acontecido, né? Não naquele momento, mas no passado. Sabíamos que havia uma história muito difícil de ser comprovada, né? Porque é uma ligação de joias da Arábia Saudita presas no aeroporto, foi essa a principal informação, o ponto, né, da informação. Joias apreendidas no valores milionários no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que seriam para a, então, primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é importante porque a gente tinha que provar o elo entre umas joias que iriam a leilão, né? Então a gente tinha pouco tempo, assim, elas poderiam ir a leilão a qualquer momento, porque isso já tinha acontecido, elas tinham apreendidas em 2021, né? Não foi nem no ano de 2022, e foi esse o nosso trabalho inicial, montar esse quebra-cabeça e fazer essas conexões. Eu confesso, e eu acho que o André também, que no primeiro momento é difícil de acreditar, né? Então a gente teve que fazer aposta nessa história das Arábias, né? Onde tudo foi ficando cada vez mais roteiro de filme e continua, né? Os últimos acontecimentos têm provado que a gente estava no caminho certo, tinha mais coisa e as investigações que seguiram a nossa reportagem comprovam o que aconteceu. Eu acho que a Adri toca num ponto, Clarissa, que é muito legal e importante desse bastidor jornalístico, né? Muitas vezes a gente pega uma história e ela tá na cabeça, você vai seguindo e tal, mas essa história tinha algo de muito fantástico nela, né? A ponto da gente duvidar de algumas coisas no começo, claro, não largar nem um momento a apuração, mas falar, será que isso aconteceu mesmo? Não é possível. E ir conversando com as pessoas e detalhando isso até que, depois de cerca de 2 meses de idas e vindas, de tentativas por meio de lei de acesso, de obtenção de informação direta com fontes, a gente viu que as coisas se confirmaram e, para ser super honesto, que elas eram até mais complexas, né? André, eu acho que precisa fazer um ajuste aí. A gente não conseguiu nenhuma informação sobre a lei de acesso à informação. É preciso deixar claro que a lei de acesso à informação, a LAI, que é tão falada sobre transparência, não nos garantiu, nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula, as informações que já estavam em andamento dentro do governo. Então, assim, eu queria deixar muito claro a necessidade, assim, já que a gente está conversando aqui sobre esse processo, da necessidade da LAI ser de fato transparente, né? A gente não conseguiu nada pela LAI. Nenhuma resposta. E apresentamos recursos, porque estava tendo dificuldade de avançar num certo momento em informações com fontes e tal. Depois isso se confirma, é possível avançar e avançar bastante, né? Então, foi um processo de persistência, né, Adri? Eu acho que é isso, de insistência, de muita insistência, de cuidado, inclusive, enquanto se apurava, de não espalhar tanto também as abordagens sobre o assunto, né, para poder manter o controle da informação até onde era possível. Uma coisa que mostra muito a nossa reação, né, quando eu e a André, a gente estava conversando com uma das nossas fontes, e ela descrevia aquilo que a gente não conhecia inicialmente, que era a imagem da joia, né, que tanto chama atenção, né, o colar, os brincos, o relógio, o kit, né, o primeiro kit que foi apreendido, que me chamou a atenção, assim, que à medida que a fonte ficava descrevendo o negócio, a imagem real é muito maior do que eu podia imaginar com aquilo que a minha fonte e a do André, né, nesse momento, descrevia nas nossas conversas. E a imagem veio, e quando a gente conseguiu a imagem, foi que o processo realmente deslanchou e teve essa repercussão que foi assim muito rápida. Em menos de meia hora já estava nos maiores veículos de televisão e também nos outros jornais, atribuindo ao Estadão, né, que publicou a matéria no dia 3 de março de 2023. E o desenrolar da apuração, gente? Como é que foi isso? Como que vocês foram descobrindo informações, documentação?
Olha, tem coisas que realmente a gente não pode contar, né? Porque é uma construção que está ligada, né, à confidencialidade da nossa fonte, né? Que não foram uma só, foram várias. Mas a gente tinha, sim, documentos que mostravam, alguns a gente publicou, mas eu atribuo que aquilo que deslanchou, que acendeu o nosso olho, assim, nossa, nós estamos com uma informação muito importante, foi quando a gente não só fez o link com o Michele através do ministro Bento, né, o então ministro de Minas e Energia, no aeroporto, e conteúdo das imagens. A gente não teve as imagens, né? A gente conseguiu um volume de detalhamento dos atos, e aí é muita informação no caso das joias, ele já virou uma série já, né? Mas assim, se a gente voltar no episódio de origem disso tudo, né? O que foi possível trazer foi um detalhamento muito grande dos atos, das cenas que foram escritas, descritas com toda a minúcia nas páginas do Estadão. Então, eu acho que assim, isso deu bastante credibilidade. Quem pôde ver depois foi, no caso, foi a TV Globo, né? Nossa colega de profissão, a Andréa Sadi, que divulga depois as imagens do Bento Albuquerque, da sua comitiva, né, o ex-ministro de Minas e Energia, deixando o aeroporto, ele, mas depois voltando para tentar resgatar as joias que já tinham sido apreendidas pelos agentes da Receita, e não conseguindo, dizendo ali que era para Michele, não conseguindo, indo embora, sem contar que levava um kit de relógios, o famoso Rosa Gold, o kit da Chopard, com todas as joias que ele trouxe e que ficaria guardado dentro do ministério dele ali por mais de um ano, inclusive, para depois entregar para Michele Bolsonaro em mãos. Histórias que a gente contou também. E mais do que isso, nesse primeiro momento, né, Dri, eu acho que teve uma coisa muito bacana, que foi relatar a tentativa de resgate, a busca coordenada a mando de Bolsonaro e coordenada pelo Mauro Cid, o ajudante de ordens, para tentar resgatar no penúltimo dia do ano, no dia 30, antes de embarcar para os Estados Unidos ali, as joias apreendidas na alfândega de Guarulhos, com todas as minúcias, todos os detalhes de quem chegou, no avião que chegou, como reagiu o fiscal da Receita, como ele revidou. Então, assim, a construção disso, dessas imagens que eu e a Adriana contamos, né, Adri, em palavras, acho que isso é um barato, assim, que teve nessa reportagem. Quem viu o vídeo depois falou, caramba, eu já assisti essa cena. Aquele que já tinha lido realmente estava lá. Isso deu uma alegria para nós, né, um prazer, assim, profissional, de ver que o que foi relatado minuciosamente de fato se concretizava nas imagens, né, Dri? Eu considero o que o André falou como mais importante, né? Assim, a tentativa de um apagar das luzes do governo Bolsonaro, reaver essas joias, né? E mostra, de fato, a intenção por trás disso, né? Que era vender, fazer patrimônio dessa joia. Lembro também que no dia que a matéria saiu, então o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, deu uma declaração que ele não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar. E isso foi mudando, né, ao longo do tempo, né? E a própria primeira-dama também disse que nunca ouviu falar. Debochou, inclusive, de mim e do André nas redes sociais. E seguir fazendo, né, isso, né, com esse deboche, com esse descrédito, né, tentativa de descrédito do nosso trabalho, foi também muito importante, eu acho. Porque era tão absurdo, as pessoas esses aí estão só querendo prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que era o discurso anti-mídia, né? E esse ponto, para mim, é preciso sempre estar em mente, né? Não esquecer o que eles fizeram no início, que era desmerecer, negar com deboche a nossa informação. Foi uma sucessão de versões, né, Adri? Acho que assim, no primeiro momento, não vi, não sei o que é, não peguei, né? Depois veio uma coisa, não fui eu que fiz, foi o meu assessor. Depois veio mais versões dizendo que, olha, eu podia pegar, porque era um bem personalíssimo, mas eu não fiz. Depois veio novas versões, eu vou entregar, quando na realidade a gente ficou sabendo que já tinha, era vendido, né? Então, assim, é uma sucessão de fatos que se contrapõem e derrubam a versão uma atrás da outra, né?
Uma pergunta que eu queria colocar aqui, ainda sobre lá a primeira matéria, nesse momento que vocês estavam trabalhando, imagino, a loucura do fechamento, como é que foi a ligação, né, para o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, porque vocês precisaram falar com ele. Vocês podem contar um pouco para a gente? Podemos contar, a gente chegou na redação, sabia que não podia passar daquele dia, era tudo ou nada para a gente escrever aquela matéria naquele dia, porque havia muita preocupação nossa de que outros jornalistas, né, que a gente levasse o furo do nosso próprio furo. Por causa, claro, das movimentações que a gente fez para chegar, elas começaram a se espalhar, mesmo que a gente tivesse sido de forma discreta. Então, a gente estava na sala, né, uma sala que tem fora da redação aqui em Brasília, da sucursal. Ainda estava escrevendo, a primeira matéria foi escrita em menos 30, né, minutos, né? Por aí, mais ou menos isso. Ela estava na edição ainda quando a gente ligou, né, para o ministro Bento. E ele ficou tão surpreso que ele confirmou. Foi. E a gente tinha gravado, ele confirmou, inclusive, que ele tinha passado com o segundo kit de forma ilegal. Ele não percebeu isso. Né, que ele confirmou, ele falou assim, eu passei com outro, né, não sabia o que tinha. Ele, poucos minutos depois, eu não me lembro exato o tempo, ele estava nas TVs negando o que ele tinha falado para a gente naquele dia, tentando reverter, só que a gente tinha gravado e a gente colocou o áudio no portal. Eu acho que é isso, né, Dri? Assim, tem muita gente que pergunta como é que foi esse tempo, né? A gente precisava, antes de confirmar toda a história, para então abordar o ministro e ter a certeza dos detalhes, para que ele não pudesse, de nenhuma maneira, claro, apresentar uma versão conflitante, né? A gente queria que ele comentasse os fatos. E foi assim, ligamos, ele atendeu. E esse áudio, Clarice, eu acho que é uma coisa bacana. Vocês podem, inclusive, recuperar. Ele está disponível no portal do Estadão. É uma declaração de culpa do ex-ministro, onde ele diz que saiu, voltou para pegar o pacote, e a gente, nesse momento, tratava só daquele que estava prendido, dos diamantes, mas ele revela, nessa ligação, no primeiro dia, no dia 3, que ele saiu com outro pacote, que depois ele olha que era o kit de relógios e canetas, abotoaduras, aquela esbarra, né? Também todas peças de ouro cravejada com pedras de diamante e tal, né? Então, foi uma confidência, um reconhecimento ali da apuração, e que depois teria os desdobramentos, né? A partir disso, ele tentando recuar, ele tentando rever posição, ele falando com outros veículos, mas já estava no ar o áudio da entrevista dele, que também seria confirmado com a imagem do vídeo, né, Dri? Onde ele volta e ele fala que as joias eram para Dona Michele. Mas o vídeo, ele vem acho que um mês depois, então a gente teve que sustentar, né, essas informações com as outras que a gente foi conseguindo, mas tem uma reportagem que eu considero muito importante, que foi publicada no portal no sábado, e no domingo no impresso, em que a gente coloca toda a estrutura, a gente amarra melhor, né? Então acho que tem um ponto de que se a gente teve que correr, né, na primeira reportagem, nessa segunda, e veio junto com, quer dizer, se associando com o áudio, né? Pô, ele tá mentindo na CNN, ele tá mentindo na Globo News. E acho que tem um ponto de que essa sensação de impunidade mesmo, né? Porque a gente foi vendo depois apurações, tem uma reportagem que eu chamo também a atenção, já lá na hora, eles já tentaram conectar com o chefe da Receita, Júlio César, que era um aliado do presidente Bolsonaro, tinha sido colocado lá, né, por ele depois de investigações, que o presidente estava insatisfeito da Receita na sua família, né, de seus familiares, principalmente do senador Flávio Bolsonaro. Quer dizer, lá no aeroporto eles já tentaram resolver no jeitinho brasileiro. E, repito, assim, as regras tributárias, alfandegárias, no caso aí, foram muito importantes, né? O processo que muitas vezes a gente acha que é burocrático, que é uma burocracia, que não tem que ser nada assim, porque nos atinge. Isso dá proteção ao cidadão, e foi isso que aconteceu, né? Porque deu proteção não só ao cidadão de que ele não vai ser, que essas pessoas não vão ser diferentes de nós, mas deu também proteção
para os servidores seguirem, né, não entregarem as joias. E esse é um ponto que eu considero de extrema importância também, né, consolidação dessas normas, dessa proteção que às vezes ela vai sendo retirada aqui e ali, a gente nem percebe, com o argumento de que vai ser tudo mais fácil, vai ter tudo mais simplificado, e às vezes não é bem assim, né? A burocracia do fisco, né, independente se você é a favor ou contra a atuação, ela funcionou, né? Ela impediu de que as joias fossem entregues naquele dia, quando o Bolsonaro envia um avião com recursos, né, públicos e faz, de fato, a conexão de que ele queria pegar as joias de forma ilegal. E vocês tinham noção da importância da história que vocês tinham na mão, assim? Vocês chegaram a duvidar dessa coisa tão maluca? Vocês imaginaram que teria esse nível de repercussão? Eu acho que sim. Tem um momento muito especial na memória vivido com a Adriana, quando a gente deixa o encontro com a fonte, antes da gente chegar na redação, a caminho da redação, com informações, com documentos, enfim, com a história na mão, né? E eu até brinco, ligando para o editor do jornal, dizendo para ele, olha, em que ocasião a gente usou com você a frase de parem as máquinas, né? Isso era por volta ali, 6h30, mais ou menos. Era isso, era um pouco mais às 5 da tarde, e a gente brincou para parar as máquinas, dizendo que a gente tinha uma grande história nas mãos. Agora, eu acho que veio uma segunda fase de fatos e revelações a partir de novas matérias que a gente publica, né, Dri, depois desta primeira, e que está redundando agora no que a Polícia Federal está revelando, que foi toda a movimentação de recuperação, toda a maracutaia, toda a artimanha que esse núcleo operacional do Bolsonaro tratou de fazer para tentar camuflar aquele monte de ato criminoso, ilegal, que eles cometeram, não só antes da matéria sair, como depois da matéria também revelar os casos. Tem um ponto que eu queria colocar aqui para vocês, que tem uma ponta que não está ainda descoberta, né? Uma ponta central. Pagou por quê? Pagou com essas joias, né? Por quê? Né? Por que os sauditas, né, deram tantos presentes? Eu sei que é uma prática comum do governo saudita, né? Tanto que eles tentaram até entregar um presente também, chegaram para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas eram, para quem está acostumada a lidar com esse tipo de presente, eram presentes muito valiosos, muito valiosos em quantidade muito maior do que é de praxe. A outra Michelle, a Michelle Obama, se as pessoas derem um Google, ela também recebeu, né, André, presente. Mas que são praticamente souvenirs, né, do lado do que a gente viu no Brasil. Então, assim, essa ponta é que realmente eu espero que venha público, né? Muita gente fez associação com a refinaria, a refinaria não é um fundo saudita, e tenho confiança de que a razão disso tudo vai aparecer. Espero chegar lá também. Sim. Gente, o nosso programa, infelizmente, é meio rápido, então vou aqui partir para a última pergunta. Queria saber justamente de vocês como vocês têm visto esses desdobramentos, né? Vocês publicam ali no começo de março, já aconteceu muita coisa até agora, inclusive Polícia Federal, agora o caso indo para Brasília e tudo mais. Como é que vocês têm visto isso e o que vocês acham que ainda pode desenrolar? Acho que vai desenrolar toda essa trama que já está vindo, né, para reaver. Tem personagens que estão aí quietinhos, né? O próprio Bento é um personagem muito importante. Ele está quieto. Tem o Cid, que já em abril tem uma reportagem nossa. Já em abril, o André me lembrou disso, né, essa semana, que em abril a gente já falava dessa coisa do Cid contar, né, o que de fato aconteceu. Uhum. Ele tá em silêncio ainda, e acho que é difícil saber as movimentações que estão por trás do silêncio dele até o momento, mas assim, quando mais perto, né, dos detalhes das outras pessoas, a gente vai ver agora o ex-presidente Bolsonaro e também a Michelle Bolsonaro vão depor, se não me engano é no dia 31, né, semana que vem. Acho que vem muita coisa da parte de investigação, mas eu acredito que tem aquela máxima, tem que correr atrás do dinheiro, né, assim, o caminho do dinheiro, né. Eu acho que tem coisas ainda para se explicar, tem gente para ouvir, além, né, tem essas que
a Adriana comenta, a gente, por exemplo, outra coisa que a gente trouxe, revelou que muita coisa estava guardada na casa do ex-piloto Nelson Piquet, né, na fazenda dele em Brasília. Uma pessoa que não apareceu até agora, não foi chamada para prestar nenhum esclarecimento, é uma pessoa muito próxima do Bolsonaro, né? Além de todo mundo que trabalhou com ele nisso, né? Tem outros militares envolvidos, a gente fala muito do Cid, né? do tenente Mauro Cid, mas pelo menos 7 militares diretamente envolvidos com as transações das joias, as vendas de joias. Agora a gente vê o episódio que envolve os advogados do clã Bolsonaro, né? Que estão sendo chamados também para prestar depoimento e falar sobre o plano de recompra dessas joias, sustentando que tudo era legal. Ora, se era legal, por que levou escondido para fora? Por que não informou as autoridades no Brasil? Por que vendeu? E por que recuperou sorrateiramente depois do escândalo todo vir à tona? Então tem muita coisa para ser explicada, entender de fato por que essa benevolência toda, né, de joias do povo árabe com o governo brasileiro, né, o governo Bolsonaro e tal. Então, tem muita coisa por trás disso aí, certamente. São linhas que a imprensa está buscando avançar. A Polícia Federal está trazendo muito desdobramento disso, e com essas quebras de sigilo, certamente, não só no Brasil, né, como lá fora também, com colaboração do FBI e tal, o caso já descambou para isso, vai trazer muita informação nova. Eu, particularmente, confesso que esse desdobramento até me surpreendeu de estudo, né? A gente imaginava que eram joias para quê? Claro que é para bem próprio, para enriquecimento próprio e tal. Quando a gente vê isso tudo, a maneira como fizeram, né? Como se articularam, a corrida que fizeram depois, né, dos 3 pacotes para tentar recuperar. E naquela época tem uma coisa engraçada, né, Adri? A gente procurava o pessoal do governo Bolsonaro, ou o ex-governo Bolsonaro, para se manifestar, né, sobre o que a gente estava divulgando. E, enquanto isso, eu fiz uma recuperação de memória, eles estavam correndo e se articulando para recuperar kits, preocupados de esses itens serem pedidos pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas da União, que foi o que aconteceu, e eles não terem na mão, a ponto de, nas quebras de sigilo do Mauro Cid, ele comemorar, uhul, consegui, né, consegui recuperar. O outro comemorar com ele, uhul, que ótimo, deu tudo certo. Inclusive, as próprias mensagens, né, do que era no primeiro momento o porta-voz, entre aspas, Bolsonaro, que era o Fábio Van Garten, né? Sim, era sempre uma rejeição absoluta daquilo que a gente trazia, quando na realidade o que estava acontecendo por trás era uma operação com a Polícia Federal, mas isso não somos nós que estamos dizendo. A quebra de sigilo mostra, né, em mensagens, uma operação enorme, envolvendo várias pessoas para recuperar as joias, né? Gente, legal demais ter vocês aqui contando tudo isso. E fica um grande agradecimento por terem trabalhado tão a fundo e revelado essa história de interesse público fundamental para todo mundo. Obrigadão. Obrigado, Clarissa. Obrigado, muito bacana falar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um outro podcast especial para você emendar aí na playlist depois do Pauta. Mais uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Queria indicar aqui o Afluente, que é um podcast do jornalista Bruno Tadeu, que conta histórias da Amazônia e a partir dela. Acabou de sair o último episódio, que é o 31, que chama O Daime e o Último Igarapé. O Igarapé Água Branca é tido como o último igarapé urbano limpo de Manaus. Além do trabalho para preservá-lo, no podcast o jornalista Jô Farrá volta às origens para explicar a influência espiritual do ayahuasca, através da congregação do Santo Daime, como força motriz para o despertar de uma consciência ambiental. Nesse episódio, o Afluente mergulha na descrição da prática religiosa e do delírio e devaneio proporcionados pelo chá de origem ameríndia. Isso na perspectiva do pesquisador amazonense Janderson Brito. Te interessa? Então coloca aí o Afluente para tocar. E termina aqui mais um Pauta Pública. Se você ficou com a gente até agora, é sinal de que esse conteúdo foi relevante para você. Se você curte os podcasts da Pública, saiba que agora você pode nos ajudar a lançar um novo projeto
que é sobre um dos maiores escândalos do país envolvendo um grande empresário, as denúncias de crimes sexuais do fundador das Casas Bahia. Em 2021, a gente revelou a ponta do iceberg sobre esse caso, mas ainda tem muita coisa para investigar. O Brasil inteiro precisa conhecer essa história e, para ajudar a produzir esse novo podcast, você pode acessar aliados.apublica.org e ver as possibilidades de doar. Na sexta a gente está de volta em um novo episódio com toda essa equipe que a Clary vai trazer agora nos créditos. Além de ser apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi feita pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes quem faz é o Ravi Spreisner. E essa música de fundo que você escuta, junto com toda a trilha original do programa, foi composta por Pedro Vituri. Os vídeos das chamadas e teasers que aparecem nas redes sociais, quem faz é o Breno Andreatta. Na sexta-feira que vem, gente, bem cedinho, tamo de volta. Um abraço, Dipp, um abraço para todo mundo, até! Até lá!